Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Resposta ao professor Ferreira, suas mentiras, certo? Que fazendo vídeo reagindo ao vídeo do Jaco Jovito. Simples, pô. Os versículos que ele cita realmente é muito simples de se entender, cara. O eunuco, Atos Apóstolos 8, 29, 30 e 31, precisou a interpretação do membro do corpo místico da igreja. Porque a igreja ela é coluna sustentáculo da verdade. Simples entender isso. O versículo que ele usa, João 5, olha só. Olha só que interessante. João 5, 5:39. Vós perscrutai a Escritura, julgando encontrar nela a vida eterna, pois bem são elas mesmo que dão testemunho de mim. Ó. Quer dizer o quê? A Escritura que dá testemunho do Verbo. Qual Escritura? O Velho Testamentário. Certo? Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo místico. Então, a sabedoria está na cabeça. E Cristo é a palavra se fez carne. João 14. Aqui, as escrituras que estão prefiguradas, o verbo. A escritura dá testemunho do verbo. Mas como essa escritura vai ser infalível? Como essa escritura vai ser inquestionável? Cristo vai instituir o magistério, Mateus 16, 18, para ter a interpretação correta da escritura. Porque se eu pegar aqui, por exemplo, um ateu lê esse versículo, somente a escritura. Se pegar os protestantes, não, somente a escritura. Tal, etc. O sermão da montanha, Mateus 5, ali, Cristo está usando sua própria autoridade. Mateus 4 ali, 4 do 6, Lucas 4 também, o próprio Satanás está tendo uso pessoal da escritura. Não está em unidade com o magistério. Olha só que interessante o perigo da sola escritura. Outro versículo que o Ferreira usa, Mateus 22, olha só, são os versículos fechados. Se você for ler todo o contexto, você vai entender, cara. Olha só, Mateus 22, 29, ó. Respondeu Jesus, errais, não compreendei a escritura nem o poder de Deus, ó. Mas Cristo está citando a escritura, mas cadê todo o texto, ó? 30, na ressurreição os homens não terão mulheres, nem as mulheres marido, mas serão como os anjos de Deus do céu, ó. Olha só, os caras, eles catam os versículos sincronizados para citar, mas Senhor Jesus que está citando a escritura. Continua lendo o texto. Olha só que interessante. Vemos que a cabeça da igreja está interpretando, instruindo a escritura. O própria palavra explicando a palavra. Agora a própria palavra vai fundar uma igreja para ter a interpretação correta. Aqui você vê aqui, ó, eles estão debatendo aqui, ó, Mateus 22, 28, ó. Na ressurreição de Deus, qual dos 7 será a mulher, uma vez que todas a tiveram? Respondeu, ó, aqui está falando da ressurreição. Se eu pegar só esse versículo bíblico aqui, fora do contexto, eu não vou entender o que se trata. Vou formar doutrina, não. Cristo, quanta vez ele vai pregar, ele cita a escritura, tal, etc, piriri, João 8, ou João 5 ali, ou João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Como vamos conhecer a verdade? Efésios 3:10, a multiforme da igreja constituída pela igreja. Como vou conhecer a verdade? Como vou ter a interpretação correta da escritura? Forma infalível, sem a visão do magistério. Outro texto que ele cita aqui também, Lucas 24, olha só. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para você ficar esperto com esses caras, pô. É a sola de chinelo mesmo, não é só a escritura, não.
24. 44. Depois disse, isto é 24, 44. Ó. Depois ele disse, isto é o que vos dizer. Quando ainda estava convosco, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei dos profetas. Ó. E nos Salmos, abrindo-lhe então o Espírito, ó. Olha só que interessante, ó. Quem desce na igreja é o Espírito Santo. Certo? Ó. Olha só, o 45, abriu-lhe então o Espírito para que compreendesse a Escritura, dizendo, ó, olha só, cara, assim que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ó. Olha só, cara, o foco principal é o Espírito Santo. Porque, se você for prestar atenção aqui, João, ó, olha só que interessante. João 16, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade vos ensinar toda coisa. Cristo fez o quê? Abriu a mente, o Espírito Santo abriu a mente deles para eles compreender e entender que a profecia da Escritura se cumpriu. Por inspiração do Espírito Santo. Com a interpretação, Colossenses 8, da cabeça. Olha só. Quando vier o Paráclito, João 16, 13. O Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade, porque não falaram por si mesmo, mas dirá o que ouviu, vos anunciar as coisas que virão. As apóstolos 2:10, quem? O Espírito Santo. Agora, como vou compreender João 5, que o professor citou, 5, 39, vós perscrutai a Escritura, julgando encontrar nelas a vida eterna, pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Como vou entender isso aqui? O Espírito Santo desce. Na onde? Na igreja, que vai ter a interpretação correta. Se você for prestar atenção aqui, ó, 31, se eu te der testemunho de mim, não é digno de fé, mas o testemunho há outro que dá testemunho de mim. Ó. Esse aí que é digno de fé, o testemunho que de mim. Vós enviaste nesse mensageiro a João. Ele deu testemunho da verdade. Ó. Olha só, vai entendendo o texto, você vai entendendo o que isso quer falar, com visão do magistério. Porque 1 Timóteo 3,15 é a coluna sustentável da verdade. Como vou entender isso aqui? Que é a Escritura, que é a palavra, que é infalível? Através do magistério. Ah, mas São Paulo está citando 2 Tessalonicenses 3,15 ali, a tradição, a Escritura. Mas, como eu vou interpretar a Escritura sem a visão do magistério? Como a Escritura vai ser infalível sem a visão do magistério? Como eu vou ser capacitado, apto? Através do magistério. O Espírito Santo. 2 Coríntios 2:3. Ele que nos fez ministro, apto da nova aliança. Olha só. 2 Coríntios, ó. Esse solo escritura aí cai por terra, cara. Aqui, ó. 2 Coríntios 3, ó. Porque o Novo Testamento é espírito, cara. Primeiro, deixa eu ver se é isso mesmo. É 3. O 1 Coríntios 3, deixa eu ver. Segundo Coríntios 3:6, ó. Ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança, ó. Não a da letra, sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ó. Olha só. Ora, se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, se revestiu de tal glória, que o filho de Israel não podia fitar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor de sua face, embora transitório, enquanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Só, por isso que desce o Espírito Santo ali. O ministério do Novo Testamento é Espírito vivo, cara. Que vai interpretar corretamente a pregação oral. E Cristo está pregando oral, citando passagens do Velho Testamento.
O nosso caso é o Novo Testamento. Como foi pregado, como foi anunciado o Novo Testamento. O Novo Testamento é o Espírito. Quem foi confiado, na verdade, os apóstolos estavam cheios de sabedoria. A sua gnose perfeita, cara. Foi revestido de todos os dons, de toda a ciência. 1 Coríntios ali deixa bem claro. 1 Coríntios, só 5, nele fosse ricamente contemplado com todos os dons, como a das palavras e os da ciência, a gnose perfeita. Como vou entender aqui, segundo Timóteo, que os protestantes usam muito, 3,15, ó. E desde a infância, conhecer a Sagrada Escritura, e sabeis que ela tem ao cordão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Porque tem um magistério, porque tem um Espírito vivo que assiste o magistério, que foi confiado ali aos apóstolos, que são a coluna do centro da verdade, e interpreta corretamente a Escritura. Para você não fazer igual esses pastores em catar versículo sincronizado. Para fazer doutrina. Se é só escriturista mesmo, Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu ficarei na igreja. Te darei a chave de ligar e desligar. Se é só escriturista mesmo, Lucas 20, 22, 30. Roguei por ti para não desfalecer diante de seus irmãos. Se é só escriturista mesmo, é somente a escritura, a regra de fé, como você citou o versículo bíblico. Então, João 21, 15, 16. Pedro, apacenta meu escudeiro. Pedro, apacenta meu escudeiro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Você é só escriturista realmente. As apóstolos, quando perseveraram eles na doutrina dos apóstolos. As apóstolos 47 ajudavam outros para o caminho da salvação, porque eles tornaram membro da igreja. As apóstolos 2,14, primeiro pregado foi São Pedro. As apóstolos 2,10, as apóstolos 2 foi confiado aos apóstolos. Você acredita na Escritura? Ali Pedro coloca a casa em ordem, das apóstolos 15,7. Paulo fala, Gálatas, no 7, 1 a 2, evangelhos, são apenas pessoas que semeiam confusão. Se é só a Escritura, isso mesmo. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente por inspiração de outro Espírito. Se é só escriturista mesmo, segundo Pedro 20, não perdendo ter uso pessoal. Segundo Pedro 2, 3, diante, ele fala dos falsos profetas. Segundo Pedro 3, ali, 15 e 16, Pedro está ensinando aqueles que têm uso pessoal, aquele que defrauda, e distorce a palavra, os escritos de São Paulo. Você não entende? Efésios 3 é muito forte esse versículo conhecido pela igreja. Que igreja constituiu primeiramente os apóstolos? 1 Coríntios 12, 28. Uma só fé, só batismo. Efésios 4, 5. E Efésios 3, 10 é muito forte esse versículo conhecido pela igreja. Efésios 3, se não me engano, 21. Deixa eu ver. Que seja dada a glória ali na igreja. A ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, todas as gerações eternas. Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja. Colossenses 2, 19. Coderna o corpo, as conjunturas, etc. Tem como, cara. As apóstolos 22, 4, eu persegui de morte essa doutrina. As apóstolos 9, Saulo, por que tu me persegue? Eunuco, li a profecia de Isaías, Atos 8, 19, 30 e 31. Não teve uso pessoal, precisou um membro da igreja a interpretar, a desenvolver, a ensinar a escritura, que se tratava do verbo testamentário, meu querido. Os apóstolos usavam a Bíblia, a versão Septuaginta, 46 livros do Velho Testamento. O Novo Testamento não tinha ainda, foi compilado, organizada, pregada, degustada, vivida oralmente pela igreja, depois escrita pelo mesmo Espírito Santo que desceu ali aos apóstolos, pelo mesmo Espírito Santo que inspiraram as pessoas. Meu Deus do céu, cara, vocês nem sonhavam existir. Meu Deus do céu, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Essa é a nossa missão, guiado pelo magistério. Salve Maria, toda pura, toda santa. Maria, o terror dos hereges. Salve Maria.